Meu nome é Rosana Meleque, tenho 48 anos, tenho nível superior, consegui com muita dificuldade, porque eu tenho 5 filhos e todos eles têm alguma dificuldade. Meu mais velho tem 33 anos e tem depressão crônica, não faz terapia, é uma pessoa, uma índole maravilhosa, um caráter maravilhoso, mas de difícil convivência porque ele não consegue se ajudar e eu tive ele também com 15 anos, ficou muito difícil para me ajudar, porque a rede familiar minha é muito frágil. Eu tenho um filho com 25 anos, que é brigadiano e faz universidade, mas eu sinto também que ele tem uma dificuldade, mas daí é mais na parte assim, de comunicação, precisaria fazer uma terapia. O Alfredo com 18 anos, também depressão e síndrome de Asperger, que foi diagnosticado há pouco tempo e me causa muita dor, porque ele passou durante esses 18 anos não sendo compreendido, eu também não sabendo o que acontecia e longe de um tratamento, abandonado até pelos primos, porque como ele tem uma dificuldade enorme de comunicação, né, é difícil conviver. Para mim está tudo também muito novo, porque eu não entendia por que ele não entendia, eu não entendia por que ele não entendia as horas, né? Eu não entendia ainda direito, mas mesmo assim eu sempre, por exemplo, ele começou a andar sozinho com 17 anos e meio mais ou menos, sempre tive que andar junto com ele. Ele parou de estudar, ele conseguiu ir até a 7ª série, me chamavam na escola porque ele não se comunicava, eu achava que ele era tímido e ele tem um nível intelectual bom, mas o problema é que ele não conecta e tem problema com o tempo. Eu também comecei a fazer o tratamento, porque eu também tenho depressão mas com uma terapeuta para síndrome de Asperger, para conseguir entender melhor tudo isso, que é um universo tão novo para mim. Falando da Gabriele, que tem 16 anos, nasceu em 20, com 4 anos teve meningite bacteriana e em função do antibiótico para matar a bactéria, a vancomicina, ela perdeu a audição. E aí foi um momento muito dolorido, porque é uma menina linda, uma menina cheia de vida e ela ficou ausente do mundo, porque sem escutar, tu não sabe nada do que está acontecendo. Então tu fica, eu imagino que ela ficava em função da expressão do rosto das pessoas, se estavam rindo, se estavam bravas, né? Essa aí veio uma parte muito triste do luto na família. Então tem a história da inclusão social. Ela foi para uma escola, que é a escola que o Lorenzo está agora, né? O Alfredo também passou pela mesma escola, os 4 filhos, meus 4 filhos, sem ser o mais velho, passaram pela escola a Maurício Sirotes, sobrinho que é do governo, né? Estadual, e a Gabriele foi, mas ela não conseguia interagir com as crianças. E as crianças, ela dormia no chão, ela ia, e a aula ia se desenvolvendo, e as crianças queriam chamar ela, mas só tocando nela, para ela acompanhar uma brincadeira, ela não entendia a brincadeira. Então, ela e eu me separei, o pai dela, a gente separou, foi todo um processo junto. A minha separação, ela perdeu a audição e eu fiquei muito perdida. A gente mudou de cidade com ela, assim, deficiente auditiva, eu não sabia o que fazer. Um moço veio comprar o carro que tinha que vender e me ajudou a me levar, porque eu estava muito deprimida, numa escola para deficiente auditivo. E lá ela conseguiu uma bolsa e começou a linguagem de sinais, né, que é a que ela usa.
E a Gabriele ficou dos 4 até os 9 anos com uma prótese que não tinha ganho auditivo nenhum. Ela usava prótese, mas ela não tinha ganho nenhum. Nesse inteirinho conheci o pai do meu último filho, ele me ajudou a me formar, entrar na faculdade, me formar, cuidando deles. Esse meu último marido, né, me ajudou e eu consegui ter um diploma universitário, né, porque ele me apoiou muito ficando com eles em casa. E eu me lembro, eu estava um dia na UBRA e eu cheguei muito feliz porque a Gabriele com 9 anos tinha falado uva. E todo mundo não entendia uma criança com 9 anos falar uva, mas porque ela tinha conseguido oralizar sem escutar o som, né? Com 9 anos ela trocou de prótese auditiva e essa prótese deu um pequeno ganho, e eu consegui ensinar porque a gente passou durante todos esses anos com muito grito para se comunicar através de desenho, muito choro, ela não conseguia me entender, chorava, eu não conseguia entender ela, chorava. O Alfredo, que tem síndrome de Asperger, ajudou bastante esse contato, assim, por ser mais próximo da idade. Mas foi muito penoso para nós, né? Com 9 anos eu comecei daí então a oralizar a Gabriele. Ensinei ela a colocar a mão aqui por baixo, sem ter aula, então não sei se eu fiz certo, mas para ela sentir com a vibração, para não gritar tanto. Meu filho que está com 10 anos, que se chama Lorenzo. O Lorenzo começou a primeira série com 5 anos. Começou porque tinha vaga na escola, todo mundo já me conhecia na escola e passava, já estava no mês de maio, tinha vaga, e ele entrou. E foi muito difícil. Foi muito difícil porque ele ficava embaixo da mesa, ele não parava quieto, a professora me chamava e a gente não conseguia tirar ele debaixo da mesa, e ele ria muito. E ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Daí a professora, naquela época, a escola tinha estrutura de pedagoga, psicóloga, era outra direção, e encaminhou para o tratamento psiquiátrico, psicológico e neurológico. E eu fui, e levei, e o Lorenzo ficou ao longo desse ano, exaustivamente, de maio a dezembro, um pouquinho, no começo de dezembro, fazendo exames, investigando o que ele tinha. A psicóloga, as estudantes, assim, as estagiárias conseguiram clínicas particulares para levar o Lorenzo, tudo pelo SUS. O Lorenzo teve atendimento de primeira, ele se trata até hoje no São Pedro, déficit de atenção e hiperativismo. E então foi me explicado que o cérebro dele talvez amadureça e ele vai melhorando, ou talvez não. Isso, ele começou com 5, hoje ele está com 10, e eu sinto que já amadureceu. Mas também o Lorenzo foi exaustivamente dedicado a aprender. O tema do Lorenzo levava 6 horas a 8 diárias para ser feito. O tema, assim, porque ele não conseguia, ele olhava para o quadro, a letra M, e, por exemplo, eu falava M na minha boca mesmo, para ele escrever M, ele fazia P, aí apagava. Fazia N, ele fazia X, ele não conseguia ter atenção, e isso demorava, e a gente ficava, a letra dele é linda, de tanto que foi que eu precisei apagar, e ele apagar para fazer. E ele, quando deram definitivamente o diagnóstico, porque eles não queriam entrar com medicação sem estar com o diagnóstico bem definido, o Lorenzo teve uma melhora, nossa, que chega a me doer, porque como a gente passou trabalho antes, como o remédio agiu como tinha que ser. O remédio possibilitou o Lorenzo não ter todo aquele sacrifício que ele queria prestar atenção e ele não conseguia. Ele queria parar quieto, ele não conseguia. O estojo não parava em cima da mesa,
O caderno eu aprendi para quem tem déficit de atenção, não pode ter figura, não, tem que ser a página mais lisa ou não ser colorido, tudo para não distrair a atenção. Então o Lorenzo, ele tinha estojo bonito, cheio de... Um era canetinha, outro era lápis, não sei o que, não sei o que. Aí foi começando a se reduzir o estojo do Lorenzo para não distrair ele. O Lorenzo me aparenta ser uma criança bem insegura. A gente teve até um problema aqui com outro paciente que é autista, que teve teve um ataque, assim, entrou em surto e ele ficou muito nervoso com tudo isso. Ele tem uma certa dificuldade com lidar assim na parte social, digamos assim, no aspecto social ele tem um pouquinho de dificuldade. E a gente tenta trabalhar isso aproveitando que é em grupo, né? A gente faz um trabalho com as outras crianças também. Ele já está aqui eu tô aqui há 2 anos, trabalho na instituição há 2 anos, e antes disso ele já estava aqui, então deve fazer mais ou menos 3 anos que ele está em acompanhamento. E antes disso era outra psicóloga que fazia um atendimento mais ou menos nessa linha, em grupo e tal, trabalhando essas coisas que eu te falei. Ele tem uma dificuldade social, assim, uma insegurança muito grande para interagir que a gente pode perceber, né? Até a maior dificuldade que eu te digo que eu pude perceber aqui foi nesse surto desse outro paciente autista, que ele teve muita dificuldade de lidar com isso, ele ficou muito assustado. Claro que é normal que as crianças fiquem, mas ele ficou excessivamente assustado e as outras crianças não reagiram assim. Então a gente tenta trabalhar isso, essa insegurança dele, social, digamos assim. Bom, é aquela dificuldade que a maioria das vezes vem da escola, né? As crianças começam a notar na escola aquela falta de atenção, dificuldade para ficar sentado na sala de aula, de se concentrar, de fazer uma tarefa, sempre agitado. Eu percebo mais no Lorenzo a falta de atenção, eu não acredito que ele seja muito agitado, pelo menos aqui eu não percebo ele assim. Mas eu percebo que a atenção dele é difícil, principalmente quando tem outras crianças. Hoje ele estava sozinho, que os outros colegas não vieram, percebi que ele conseguiu ficar mais focado, mas quando tem outros colegas ele tem mais dificuldade de focar a atenção. Esses 2 anos que eu estou trabalhando com ele, a gente vai perceber um bom andamento assim em relação a ele, até porque ele começou a fazer karatê, isso ajuda bastante também, né? Conversando com a mãe dele e tal, fazendo um trabalho conjunto com a família, eu já percebi que ele melhorou bastante. Então acho que a perspectiva é boa assim de tratamento. Sou Lorenzo, tenho 10 anos. Esse jogo aí, eu acho que eu falo errado o nome. Quando eu virava, sempre apertava todos os botões, porque não dava pra sair daquela imagem de Andy chato. E virei o jogo de novo esse ano. E é chato ficar dele. O Super Mario 64, aquele bolo chato de Andy. Eu era louco. Se tu falasse mais, eu teria que viajar lá que estivesse no jardim da infância. Eu ia gritar Mario. Quando eu era pequeno, eu corria gritando que Mario era o melhor jogo do mundo. Não é coluna. Eu disse direitinho. Mas Mario é legal.
Quando precisar, vamos Mas nem sei se vai precisar também, mas marca o último. Oi, meu nome é Gabriele. Meu sinal. Eu tenho 16 anos. Eu gosto de ler. E também gosto de desenhar. Eu gosto também de pintar as unhas. Hoje eu estou aqui participando do projeto da professora Dolores, da professora Vivian Leal. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. Espero, não sei se eu esclareci algumas dúvidas, porque afinal eu só falei da minha vida pessoal, né? Mas acredito que ser mãe de pessoas especiais não depende só da vontade da gente. Eu não trabalho para fazer tudo que eu faço. Todo mundo, quase todo mundo da minha família acha que eu não faço nada. Eu sei o valor que eu tenho e eu preciso. Se eu não fizer, quem vai fazer por eles? Né? Isso é dolorido, para mim e para eles, porque não ter um recurso financeiro adequado, suficiente, dói. Mas a opção é ajudar eles a irem para frente. Então, o que eu quero, como é que eu vou finalizar isso, que eu tenho dificuldade para finalizar? Como a gente pode contribuir? Como a gente pode tentar ver o olhar do outro? Ter uma pessoa especial, ou conviver com uma pessoa especial, ou ter alguém na rua que seja especial que tu possa ajudar. Não depende, às vezes depende de ti, né, ter a boa vontade, mas da pessoa, não é uma questão de boa vontade, ela não tem condições, né? E às vezes a gente tem boa vontade, mas não está bem orientado. Eu, graças a professora Dolores, que eu agradeço muito, me ajudou, me encaminhou e eu usufruí. Né? E a gente se beneficia até hoje. O Lourenço faz tratamento psiquiátrico e psicológico todos esses anos. Né? E vai continuar, pelo visto, e vai surgindo outras coisas de comportamento que vão sendo trabalhadas. O bom é que eu acredito que ele vai chegar a um adulto que vai conseguir conviver melhor com ele mesmo e vai ser mais feliz, né? Então, é isso. Aqui fica a minha história.